O que são dogmas? Antes de começar a explicar o que eu estou entendendo por dogmas, é muito bom a pessoa que está assistindo verificar que lá no vídeo dos mistérios do conceito, eu já falei que nenhuma palavra possui significado por ela própria. Tá? Então as palavras são apenas uma dica de que alguma consciência vai captar aquela dica e criar os conceitos internamente na sua própria consciência. Ok? Então, não se apeguem às palavras que eu uso, aos termos que eu uso. Se apeguem a... Percebam o que eu estou querendo dizer quando eu falo aquela palavra. Bom, então eu vou definir o que eu estou chamando de dogma aqui. Se você utiliza essa palavra para representar qualquer outra coisa no seu dia a dia, não tem problema, tá? Mas aí entendam que a gente está usando a mesma palavra para coisas diferentes. Bom, a gente já viu então nos vídeos passados que é muito difícil ser honesto com a nossa consciência. E a nossa consciência ela tem tanto aquele aspecto conceitual de conhecimento como aquele aspecto de julgamento, que é o aspecto ético e das crenças que a gente tem. E que um verdadeiro cientista, assim como um verdadeiro religioso, assim como um verdadeiro filósofo, eles nunca pode ser desonesto com ele próprio, com as próprias verdades que ele tem de primeira pessoa. Porque as verdades de primeira pessoa são as coisas mais próximas que a gente tem da verdadeira realidade. Tá? Então ir contra o próprio aspecto de primeira pessoa é ir contra qualquer tipo de ciência, qualquer coisa que você quiser falar. Ou seja, a gente já tirou a conclusão nos vídeos anteriores de que você não pode ir contra o seu próprio conhecimento. Ou seja, o aspecto básico do seu conhecimento ele é atestado por ele próprio, que são as verdades triviais. Lembra? Conhecimentos claros e distintos. Eles são verdadeiros por eles próprios. Certo? Assim, ou seja, 1 mais 1 é igual a 2. E isso não é a matemática que diz isso. Não existe nenhum teorema matemático, nenhuma fórmula matemática que explica que 1 mais 1 é igual a 2. Não existe. Certo? Toda a matemática a gente já viu que também é um sistema simbólico. E então, 1 mais 1 é igual a 2 é uma verdade trivial, que só existe na nossa verdade de primeira pessoa. Então, todas aquelas verdades de primeira pessoa são atestadas por elas próprias. Ok? Isso vale tanto para o conhecimento como para o aspecto ético, de julgamento. Ok. Bom, só que tem um problema. Várias partes das nossas teorias e crenças do dia a dia, a gente se utiliza de algumas verdades de terceira pessoa. Tá? Então, verdades de terceira pessoa são aquelas verdades que não são atestadas pela nossa consciência. São verdades que a gente tem que simplesmente acreditar se aquilo é verdade ou não. Por exemplo, eu pego um papiro antigo. Eu pego um papiro lá histórico e vejo o papiro. O papiro que eu estou vendo lá, ele é histórico porque eu estou vendo ele. Verdades de primeira pessoa, aquele papiro existe. Certo? Então aquele papiro existe. Agora, o conteúdo do papiro... Será que aquele conteúdo é verdadeiro ou não? Pronto, o conteúdo que está escrito naquele papiro, ele é uma verdade de terceira pessoa. Tá? Então alguém escreveu aquilo. Eu sei se aquilo que está escrito é verdadeiro ou não? Não sei. Tá? Então isso é uma verdade de terceira pessoa. Okay? Então a gente já viu que os verdadeiros cientistas, verdadeiros religiosos e verdadeiros filósofos, eles não são contra as verdades de primeira pessoa dele. Pronto. Mas e as verdades de terceira pessoa? Será que a gente tem que ter uma crença máxima numa verdade de terceira pessoa? A gente já viu que a crença é inevitável. A gente já viu que o verdadeiro cientista possui uma infinidade de crenças. No entanto, aquela crença máxima de que atesta verdadeiramente que aquilo existe, que a gente chamou de fé, né? A crença máxima seria a fé. Então a fé nas verdades de primeira pessoa, a gente tem que testificar elas para a gente conseguir ser cientista, religioso ou filósofo. Bom, mas no entanto, será que a gente tem que ter fé em algumas verdades de terceira pessoa? Será que ter fé em verdades de terceira pessoa, em algo que alguém falou para você, será que você deve possuir essa crença máxima num modelo ou em alguma verdade atestada por você por uma terceira pessoa? Então, aqui a gente vai entrar na primeira diferença e talvez a única diferença que exista entre algumas religiões e os aspectos científicos e filosóficos. Tá?
Então, para a maioria das religiões também você não precisa de ter fé em verdades de terceira pessoa, tá? Mas algumas religiões você necessariamente precisa ter fé numa verdade de terceira pessoa. Por exemplo, você tem que ter fé e testificar que Jesus existiu e Jesus fez os milagres. Pronto. Então isso é uma verdade de terceira pessoa. Por quê? Porque você não viu, você não verificou, você não estava lá na época de Jesus para ver se ele fez um milagre ou não. Tá, você está confiando nos escritos. Okay? E mais, você ainda tem que, né, ter fé de que aqueles escritos foram feitos por Deus, por exemplo. Deus é que guiou os escritos da Bíblia. Tá? Então tem religiões que vão acreditar nisso e vão falar que para você seguir no meio religioso, para você seguir nele, para você realmente estar trilhando o caminho da verdade, você necessariamente precisa ter fé que aquilo é verdade. Tá? Que toda a história ocorreu exatamente como que está na Bíblia. Bom, isso não quer dizer que você não possa acreditar na Bíblia, entendam. Pode ter uma pessoa que acredita inteiramente na Bíblia, só que ela acredita a nível de crença e não a nível de fé. Existe uma diferença muito grande entre acreditar a nível de crença e a nível de fé, a gente já viu. A crença, ela não é o grau, ela possui vários graus, tá? E apenas aquela crença de grau máximo que realmente atesta como verdadeiro, ou seja, é indiscutivelmente verdadeiro e não importa o que outras coisas falarem, ela sempre vai ser o que a gente atesta como fé, né, que é essa crença máxima, ela sempre será verdadeira. Então é muito diferente você acreditar na Bíblia e você ter fé na Bíblia. São duas coisas completamente diferentes. Tá? Bom, então algumas religiões eles acham que você realmente deve ter fé na Bíblia ou em algumas outras verdades de terceira pessoa. Tá? E aí, no caso, os ramos filosóficos e científicos e até mesmo vários ramos religiosos, eles acreditam que não. Você não necessariamente precisa ter uma fé em verdades de terceira pessoa. Tá? A sua fé tem que ser apenas em verdades de primeira pessoa. Por exemplo, você nunca pode deixar sua ética de lado. Nunca. Nunca. Porque isso é largar a sua fé de primeira pessoa, em verdade de primeira pessoa. Você não pode. Não pode. Tá? Então é isso. Pronto. Então, isso é dogma. Dogma é ter uma fé em uma verdade de terceira pessoa. E aí você fala, bom, tem o ponto positivo e tem os pontos negativos. Como a gente viu, os pontos positivos seriam aqueles mesmos pontos positivos de ter fé nas verdades de primeira pessoa. Você fala o seguinte, olha, você vai aumentar ainda mais aquele pilar de retidão. Você vai aumentar ainda mais aquele seu guia de retidão que vai não deixar você cair em tentações e prejudicar o mundo achando que está salvando o mundo. Certo? Então aumenta ainda mais aqueles pilares de retidão. Já para o caso dos cientistas e do filósofo, ele vai falar, olha, ter fé numa verdade de terceira pessoa pode fazer você ficar muito estático, muito dogmático naquela visão e se esquecer de outras verdades que existem. Tá? E como é apenas uma verdade de terceira pessoa e não uma verdade de primeira pessoa, então você não deve agir como se fosse uma crença de grau máximo. Você deve apenas acreditar naquela verdade de terceira pessoa, mas não agir como se ela fosse a pedra angular de todo o conhecimento. Entenderam isso? Pronto, então essa é a diferença entre dogma e crenças, ou fé, né? Dogma e fé, no caso, né? Porque a crença, as duas são. Crença, tanto dogma como fé são crenças. Né? E são crenças máximas. Só que a fé, a gente vai colocar como se fosse a ética, né? A gente vai colocar como se fosse aquilo que a fé atestica nas verdades de primeira pessoa, e o dogma é aquilo que a fé testifica como uma verdade de terceira pessoa. Atesta, né? Aquela verdade de terceira pessoa que é atestada. Então você tem um dogma naquilo. Tá? Então é algo dogmático. Note que no nosso meio acadêmico científico da atualidade nós temos muitos dogmas também. Ok? Note isso, o dogma não está só em algumas religiões, não. O dogma está espalhado pelo mundo inteiro. Por exemplo, todos os cientistas que acreditam fielmente, que realmente têm fé em algum experimento que ele nunca fez, ele é dogmático, isso é um dogma. Por quê? Porque para ele aquilo é uma verdade de terceira pessoa. Tá? Para a pessoa lá que fez o experimento e tirou aquela conclusão e escreveu um paper lá qualquer, para aquela pessoa que fez, aquilo é uma verdade de primeira pessoa, beleza. Agora, aquela pessoa que só está lendo o paper e acreditando no que está no paper, para aquela pessoa isso é uma verdade de terceira pessoa.
Tá? Então, se você acredita na ciência e fala que a ciência sabe tudo, e tudo que está na ciência é verdadeiro, então você tem fé, você tem um dogma científico. Tá? Você está incrustado em você o dogma científico. Tá? E percebam que a maioria das pessoas, a maioria dos cientistas possuem dogmas. Sim, dogmas, não é crenças não. Eles não estão só acreditando na ciência. Não, eles têm dogma, porque eles acham que tudo que a ciência faz, se a NASA falou, então tá certo, é a NASA, né? Se a NASA falou, beleza, então o que eles tiraram lá é verdadeiro, é. Pronto, isso é só um dogma seu. Por quê? Porque você não sabe. Você não sabe, você não fez aquele experimento, você não participou daquilo, como é que você sabe que é verdade? Você está acreditando em alguém que escreveu. Entendeu? É isso. Então percebam que a sociedade inteira tem dogmas. Sociedade inteira, não é só na ciência também não, tá? Vai lá na área política para você ver. Na área política lá, né, as pessoas em geral defendem lá o seu político de estimação e fala que ele, não, mas ele é uma pessoa bondosa, ele é uma pessoa não sei o que, você está acreditando numa verdade de terceira pessoa, você estava lá com ele, viu? Você estava lá todo momento que ele estava lá fazendo as maracutaias dele lá na política, você estava junto com ele lá para ver se ele era uma pessoa bondosa mesmo? Não, então não é só uma crença sua, né? Porque as pessoas atestificam a bondade do cara, testificam a pureza de caráter da pessoa. Né? Então, mesmo que o nome da pessoa esteja ligada com vários esquemas de corrupção, não tem problema. A gente vai simplesmente ter o dogma de que ele é uma pessoa boa. Tá, em nenhum momento, e eu não estou falando que você não possa acreditar nele, você pode acreditar, você pode ter uma crença, mas quando alguém te mostrar alguma coisa, você fala assim, ó, eu não sei, eu estou acreditando, né? Eu não posso botar a mão na fogueira pelo cara, mas eu acredito que seja isso. Beleza, isso é apenas uma crença, tá? Não tem problema nenhum você ter essa crença. Agora, você ter um dogma sobre isso e realmente ficar puto e mover montanhas, né? Tentar mover montanhas com aquilo, aí é um dogma. Um dogma. E perceba que a maioria das pessoas levam a política de forma dogmática e não de forma mais racional, né? Não de forma de crenças. Né? Você não tem a política, o seu lado político não é de forma de crenças. A maior parte das pessoas tem uma visão política dogmática. Dogmática. Você não dá nem chance... não dá nem chance do seu lado estar errado. E não aceita nenhum erro do seu lado. Não aceita, não aceita mesmo. Pode estar ali escancarado na sua cara que tem algum erro no seu lado e você não aceita. Tá? Isso é ser dogmático. Isso é dogmático. Ou seja, uma crença máxima numa verdade de terceira pessoa. Só para deixar bem claro, quando eu estou falando de política, eu não estou falando de nenhum lado, tá? Não vem colocar nenhum lado para mim. Eu não sou nem de direita, nem de esquerda. E quando eu montar os vídeos aqui com os princípios básicos, tanto da política como da economia, a gente vai ver melhor a minha visão política, tá? Mas não interessa qual é a minha visão política e não interessa qual é a sua visão política. O que eu estou falando é uma coisa que acontece de todos os lados, tá? Não importa o lado político que você tenha, tá? Os dois lados sempre defendem os políticos de estimação de qualquer forma, tá? Então eu não estou falando só de um lado, não. Eu estou falando dos dois, certo? Dos dois. Isso vai ficar bem claro quando eu entrar em política e a gente realmente definir as bases da política e as bases da economia, certo? Mas é isso. Então, esse é o perigo do dogma. E claro, eu, particularmente, não sou a favor de dogma, tá? Então, é verdade de terceira pessoa? Então eu não posso ter fé nela. A única coisa que eu posso ter fé é nas minhas verdades de primeira pessoa. Tá, sou eu que estou vendo aquilo, eu raciocinei, eu estou entendendo que 1 mais 1 é igual a 2? Estou claramente, distintamente na minha inteligência? Estou, então beleza, então isso eu vou acreditar nisso. Certo? Eu entendo claramente que eu não posso fazer para os outros o que eu não gostaria que fizesse comigo? Entendo, pronto, então claramente isso é uma verdade de primeira pessoa. Certo? Eu não agi dessa forma no mundo, eu errei, eu agi com o outro de forma que eu não gostaria que o outro fizesse aquilo comigo, mas eu fiz aquilo com o outro. Eu errei, o que eu vou fazer? Eu vou admitir que eu errei. Eu falo o seguinte, olha, eu realmente agi com você de forma que eu não gostaria que você agisse comigo, tá? Mas enfim, paciência, né? Sei lá, tenta resolver a situação. Mas enfim, você não vai mentir. Por quê? Porque é verdade de primeira pessoa, você sabe que fez aquilo. Tá? Diferente de quem é dogmático. Quem é dogmático distorce tudo o que está acontecendo, se coloca numa posição de bonzinho sempre, e a posição dele de bonzinho nunca erra. Nunca é errado. Tá? Isso é um aspecto completamente dogmático. Completamente dogmático.
Mas é isso. E no próximo vídeo a gente vai então ver como lidar com os dogmas. Como a gente lida com os dogmas. Até lá!